Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e hoje nós vamos comentar, por exemplo, o bem e o mal são absolutos ou tem alguma relatividade entre o bem e o mal? É sobre isso que nós vamos conversar no nosso programa de hoje. E para me acompanhar nesse bate-papo, meu amigo Alcir Almeida, mais uma vez comigo, é uma satisfação tê-lo aqui, Almeida. Satisfação, a honra é toda minha, Ricardo. A alegria de compartilhar com vocês esse debate é simplesmente impagável, né? E brigadão mesmo. Lembrando, essa história de bem e mal são coisas absolutas ou são coisas relativas é uma discussão filosófica da melhor qualidade. Fiquem com a gente. E vamos começar, Almeida, respondendo já essa pergunta, que é exatamente a pergunta que o Kardec fez, e ela está na questão de número 636 de O Livro dos Espíritos, quando o Kardec perguntou: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Eu realmente, como já tive oportunidade de dizer, falei para aquela nossa irmã Maria Isabel, né? Isso. Essa pergunta, ela tem um fundo filosófico incrível, né? E eu vou ser repetitivo de coisas que eu já disse em programas anteriores, né? Ética, todo mundo gosta de falar, fulano é uma pessoa ética. O que isso significa? Se não tiver um adjetivo, não significa nada. Se ele tiver uma ética de penitenciária, uma ética de presidiário, tem a sua ética. A convivência entre aqueles que estão dentro de uma penitenciária é regida por algumas regras. Exige uma ética. Existe uma ética própria, né? Assim nós podemos falar de uma ética islâmica, de uma ética mormon, de uma ética cristã, de uma ética jurídica, de uma ética legal. Tudo isso, Almeida, está na chamada ética teleológica. Sim. Que é a ética por objetivos. Qual é o objetivo a ser atingido? E aí você define, escolhe a sua ética. E por que essa discussão é importante? O que é que ela tem a ver? Porque ética tem a ver com moral. Exatamente. Ético é aquilo que é moral, aquilo que atende a uma determinada moral. E aí a gente continua com a mesma discussão. Qual é a moral que nós estamos falando? Nós estamos falando da moral de presidiários, de uma moral jurídica, de uma moral cristã, de uma moral islâmica. Que moral que nós estamos falando? A moral judia. Judaica, por que não? Não é? Né? Então, por quê? Ética vem da moral, tem a origem na moral. E a moral? Vem de acordo com um determinado conteúdo educativo de valores que se tem. Os costumes. Dos costumes, dos hábitos. Então tem toda essa história, né? E a gente tem que perceber essa realidade. Até para responder uma pergunta como essa. Sem dúvida. Existem bem e mal absolutos? Ora, nós estamos falando de doutrina espírita. Então nós estamos falando de uma ética cristã, que vem de uma moral cristã, que vem da lei. Qualquer lei? Não. Não é a lei que um presidente editou, sancionou ou deixou de editar, de sancionar, que um congresso sancionou. Não. Nós estamos falando da lei natural, da lei divina, que é única, perfeita, indivisível, imutável. E já aproveitando esse raciocínio, essa lei de que você está falando, ela é relativa ou absoluta? Deus é relativo? Não. Então ela é absoluta. Perfeito. Agora, se essa lei é absoluta, existe uma percepção daquilo que está de acordo com a lei, que é bem, e tem algo que é desacordo com essa lei, e a gente costuma chamar de mal, né? E nós temos essa percepção de bem e moral, compõe o que nós chamamos de moral. Perdão, de bem e mal, bem e moral, de moral.
Sim, o conjunto essa percepção, essa separação do que é bem e mal só pode ser dada quando você tem esse conceito moral. Perfeito, perfeito. Né? E a ética só surge a partir do momento que você sabe que você tem que fazer as coisas boas. Né? Perfeitamente. Então, respondendo objetivamente, o bem e o mal, de acordo com essa lei divina, são absolutos. Ai, Alcir, mas eu li num livro de ciência que existe uma coisa chamada relativismo histórico. Isso é para a academia, né? Isso é para aquela ciência. Então, nós vamos falar de uma ética histórica, de uma moral de histórica, de uma lei de histórica. Isso é outros 500. É uma outra realidade. Dentro da doutrina espírita, nós estamos aqui falando de lei natural e os valores que nós defendemos dentro da doutrina espírita não são relativos, eles são absolutos. Porque são cristãos. Porque são cristãos, estão de acordo com a moral do Cristo. E mais ainda, é duro, mas é verdadeiro. E nesse sentido, a doutrina espírita é inovadora. Ela nos chama à responsabilidade. Ela não diz, olha, você vai se salvar por um ato da vontade de Deus. Não. Você vai se salvar porque existe uma lei que diz o que é certo e o que é errado. E se salvar, andar em paz, andar em harmonia, é uma decisão que se alcança por intermédio de atos que você realiza. Se você age bem, você está bem, né? Uhum. Então você estará salvo. Se você faz mal, você realiza o mal, você vive no mal, você vive na ausência da lei de Deus, e isso vai ser cobrado de você de uma forma ou de outra, como sofrimento, como expiação. Que tudo não passa de consequências das suas escolhas. Somos seres humanos, atingimos pensamento contínuo e livre-arbítrio. Sabemos as consequências dos nossos atos. Perfeito. Pesado, né? Vamos encerrar por aqui? Acabou o livro? Acabou o livro? Olha, aquela história. Olha que é um conceito profundo e ele tem um aspecto basilar dentro da doutrina espírita. É verdade. Na doutrina espírita não tem jeitinho, não tem volta. Ah, mas peraí, quando eu estou mal, eu vou lá ouvir uma palestra, eu tomo um passe, eu bebo uma água fluidificada? Perfeito, faça isso. Continue orando, continue na firme vontade de fazer o bem que você vai resolver, mas não existem passes de mágica. É verdade, Almeida. Excelente, Almeida. Você começou hoje inspirado. Arretado. Muito bom. Não tem mais o que dizer. Vamos ler a resposta. Eu vou ler, exatamente, eu vou ler a resposta agora e vamos seguir. Então, vou perguntar novamente. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? E a resposta. A lei de Deus é a mesma para todos, ou seja, ela é absoluta. Mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo ou não, como você bem comentou. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Você veja que é interessante esse final, né? Uhum. Porque o bem é bem e o mal é mal. Ah, depende do grau de responsabilidade. Mas não deixa de ser bem, não deixa de ser mal. Exatamente. Né? E a questão da responsabilidade é o quanto de expiação, o quanto de prova você se expõe. Né? Uma criança que derruba um copo e quebra, você não vai dar uma surra na criança, pelo amor do santo Deus. Muito menos por causa de quebrar um copo. Agora, se eu entro na tua casa e começo a quebrar os copos lá, começo a querer quebrar a tua cristaleira, no mínimo tu vai me botar para fora. Então são coisas bem diferentes. A ação é a mesma, mas a reação com relação ao agente é diferente. Né? A noção do mal que se realiza é diferente para os dois agentes. Nesse caso é relativo. Né? Como diz o outro, é relativa a
percepção de cada um. Isso. Mas o bem é bem e o mal é mal. A quebra do copo, o copo foi quebrado do mesmo jeito. Foi quebrado do mesmo jeito, não deixou de ser quebrado. O prejuízo foi... É o mesmo. É o mesmo, né? E nesse o mal sentido, causado é o mesmo. Isso, a ação, ela é sempre relativa. A observação que se faz da ação é que tem essa relatividade em função do agente. A intensidade das consequências, a intensidade da responsabilidade é que é diferente. Em função do agente. Por isso é que ele diz aqui que a diferença está no grau de responsabilidade. Sim. A responsabilidade da criança que quebra o copo não é a mesma de você entrar na minha casa, como você disse, e começar a quebrar os copos. Pelo amor de Deus. Né? Há uma diferença. O exemplo tem que ser disso. assim, ao absurdo para as pessoas perceberem. Para a gente perceber, exatamente, Almeida. Uhum. Almeida, e o selvagem? O selvagem que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana é culpável? Essa é a questão 637. É. Veja que é o selvagem, né? Não é o ser humano. Não é o civilizado. Perdão, não é um civilizado. O selvagem é ser humano do mesmo jeito. É ser humano. Não é um ser civilizado. O selvagem que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana, um canibal, é culpável por isso? No início do programa a gente já falou de cultura, né? Como diz o outro, é selvagem. Deixa de ser culpável? Não. É culpável, é errado e pronto. Agora, o grau de responsabilidade é diferente do que se você me pegar, como diz o outro, matando alguém para comer. Eu acho que muito diferente. O comentário que fizemos da criança e você quebrando os copos é a mesma coisa disso aqui. É a mesma coisa. Uma coisa é um selvagem que na sua cultura já é natural essa prática do canibalismo. E é interessante isso, que tem aquele livro, eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas é um holandês que esteve no Brasil no século XVI, ficou preso, Staten, é um nome mais ou menos assim, Hans, e ele conviveu com os índios, né, algum tempo, e ele estava marcado para ser comido. Olha, é mesmo. Ele estava marcado para ser comido. Ele ficou uns 2 anos na tribo lá. E, aos poucos, ele percebeu... Primeiro, o desespero. Vou virar comida de selvagem. Né? E depois, aos poucos, ele foi percebendo... Hans Staden. Estou tentando lembrar como é que se escreve o sobrenome dele para falar corretamente. E Viagem ao Brasil, acho que é o nome do livro. E, aos poucos, ele foi percebendo que era uma grande honra ser devorado pelo inimigo. Era uma homenagem. Era uma homenagem. Não era maldade. Não havia maldade no ato, né? Havia o sentido de perceber o inimigo como alguém valoroso e ao devorar-lhe as carnes... Estaria se valorando também. Você estaria adquirindo aqueles valores daquele inimigo. Olha, que interessante. É uma coisa... que, claro, nós, com essa nossa educação, com a nossa cultura, a gente não aceita. Mas o selvagem, o nativo brasileiro, percebia dessa maneira. É uma coisa selvagem, não tem outra palavra, né? Mas o selvagem considerava aquilo uma homenagem ao inimigo, que se pega, que se toma, que se arrebata. Ô Almeida, eu estou lembrando aqui, eu não sei se vai cair bem, se não cair você me avisa e a gente... Passa reto. Mas eu estou pensando, a gente está falando do selvagem com relação a um civilizado. Sim. E aí eu estou pensando naquelas festanças que nós fazemos, principalmente no interior, né? Chega alguém, chegou uma visita importante, o que se faz? Faz a matança. Primeiro mata o frango, né? O primeiro que faz. Mata o frango, mata a galinha, mata o porco, mata o cabrito. Olha, né? Lá na minha roça, lá, o pessoal não matava o porco, não. O porco já estava com os pedaços dele lá na gordura. E aí eu fico pensando... Você sabe dessa história, né? Não. Tradicionalmente, os nossos povos, quando criam porco para alimentar, você mata o porco, você faz uma pré-fervura nas carnes, né? Você derrete a gordura e aqueles pedaços da carne pré-cozido você coloca dentro da gordura quente, dentro das latas, daquelas latas de 18 litros, 20 litros, que eram latas de margarina, lata de biscoito.
antigamente, né? E aquela carne conservada dentro da gordura não precisa de geladeira, ficava até 1 ano e meio, 2 anos até, O quê, rapaz? sem estragar. Então, quando chegava uma visita na roça, Ia na lata. você matava o frango, ia na lata com aquela colher de pau, achei. Aquela gordura com que ela vinha já era a gordura própria para fazer a fritura. Olha que interessante. A gente perdeu essas culturas pelo caminho. Mas onde eu quero chegar é isso, né, Almeida? Talvez um dia, hoje que nós estamos falando do selvagem e do civilizado, talvez um dia nós estejamos comentando Que selvageria. Que selvageria nós fazíamos no século XX, século XXI, onde a chegada de alguém significaria ter que matar um irmãozinho menor. um irmãozinho menor para a gente... Um dia a gente vai chegar a essa conclusão. Eu acho que é Sim, por aí mesmo, né? É por aí mesmo. Acho que é por aí. Selvageria ou civilização é uma questão de marcha. É uma questão de evolução. Mesmo, é relativo. Essa questão da civilidade, né? O que é civilidade hoje pode não ser amanhã. Uhum. Que interessante. Mas o nosso selvagem aqui que comeu carne humana é culpável, sim. Sim, ele vai responder. Só que o grau de responsabilidade dele é conforme o conhecimento, conforme o seu progresso, a sua evolução. Consobre o seu grau de responsabilidade. Isso. E a resposta diz o seguinte, Almeida. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. Então, o selvagem vai responder por aqui de alguma forma, mas não como se fosse eu ou você fazendo a mesma coisa. E tem um comentário... Uma explicação do Kardec. Tem um comentário do Kardec, Almeida, que ele diz o seguinte: as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. É mais grave ou menos grave, mas lembrar, o mal é o mesmo. E sem querer interromper e já interrompendo, quando você mata alguém em legítima defesa, a circunstância. É a circunstância. Ou matar alguém para defesa de terceiro. De alguém. Né? Tá lá não vou usar outra palavra. O criminoso com uma faca indo em direção a uma mulher indefesa para pegar um refém. Você está de arma na mão, você tem que defender a mulher. Né? Se você for um excelente atirador, você atira no joelho para ele cair. Mas se for igual eu vou mirar no meio que é para derrubar. É verdade. Para defender a mulher, claro. Se de repente, se você... Talvez esteja alguém dizendo assim, nossa, que coisa. Porque se você não fizer isso, você vai ser conivente com a morte da mulher. Com a morte da mulher. Você pôde defendê-la e não defendeu. Serei corresponsável. Você é corresponsável. E a lei de Deus também aceita, viu, gente? Não é só a lei dos homens, não. Eu lembro, rapaz, de uma oração que minha mãe fazia comigo e falava exatamente isso. Pensamentos, pecado por pensamentos, palavras, atos e omissões. A omissão, ela é tão culpável quanto a ação. Sim. Quando você, podendo agir para defender, não faz nada. Sim. É uma covardia. Sim, continuemos aqui na explicação do Kardec. Continuando. O homem frequentemente comete faltas que, por serem a consequência da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a responsabilidade está em razão dos meios que ele tem de compreender o bem e o mal. Olha que interessante também, Almir. Dependendo da função em que você esteja na sua sociedade, vamos pegar aqui, dá uma paradinha aqui. Você ainda come seu bifinho, não come? Ainda sou culpado desse pecado. Eu também como meu bifinho de vez em quando. Nós dois temos o direito de levantar a mão e culpar aquele que está matando o boi lá no... Não, absolutamente não. Aí a gente diz assim, nossa, mas aquele cidadão ali é um bruto. Olha o que ele fez com o boi, ele matou o boi, tadinho do boi. Aí depois que o boi chega na nossa mesa, a gente come o boi do mesmo jeito. Seria uma hipocrisia. Aquela hipocrisia de, tadinha da vaca, né? Tadinha da vaca, Até olha. que você senta fome. Então é mais ou menos isso. Na nossa
sociedade ainda se come carne de boi. E ninguém vai comer o boi vivo. Não. Alguém tem que matar o boi. Alguém tem que matar o boi. Né? Alguém tem que matar o boi. É o que ele está dizendo assim, é o que ele está dizendo aqui, né? Dependendo da posição que você está na sociedade, claro que o mal que você faz não é menos mal, mas a responsabilidade passa a ser relativa. Sim. Não é isso? E lembrando bem, eu sou mais responsável pela morte do boi comendo bife do que o coitado lá que ganha a vida matando o boi. Que ganha a vida matando o boi. Porque se de repente a gente parasse de comer bife, Ele ia ter que arrumar outro emprego. ele teria que arrumar outro emprego. Ele só mata o boi porque a gente alimenta o processo. Sim. E esse programa tá carregado hoje, né? Hoje está pesado, gente. Vocês desculpem a gente. Mas eu digo assim brincando, vocês sabem disso. Mas é bom dar essa chacoalhada, né, homem? Depois, de vez em quando tem que parar com mimimi. A gente tem que dar essa chacoalhada, porque às vezes eu vejo muito isso no meio espírita, né? É muita mãozinha posta, muita fala mansa, e as atitudes continuam as mesmas. E não tem como não lembrar de Jesus falando para os fariseus, dos sepulcros caiados, né? Cheios de podridão. Cheio de podridão. E a gente ainda se levanta para apontar o dedo para o mal feito de um, para o mal feito de outro. Olha, o Almeida come carne, que horror. Sim, sinto muito, eu sou um ogro. E você continua... Eu sou conscientemente um ogro, gente. Desculpe vocês que estão nos assistindo, que são veganos, que são vegetarianos, pessoas que eu respeito, já evoluíram, eu ainda não. Peço desculpas. Estamos no caminho. Estamos na jornada. Estamos na jornada. Continuando. Mas a responsabilidade está em razão dos meios que ele tem de compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpável aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se abandona aos seus instintos. Com certeza. Ou seja, é aquele axioma, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. Nós vamos cobrar o quê do selvagem, coitado? Se ele está ali tentando matar um leão literalmente por dia para sobreviver. Ele não tem supermercado para ir, ele vai ter que ir. Não. Ele não tem supermercado para ir. São coisas pesadas para a gente refletir, e precisamos refletir muito para encontrar soluções cada vez melhores. Mas é isso, Almeida, que eu falo, às vezes em palestra, e não falo em todo canto, porque às vezes você olha assim para a sua audiência e não vai dar certo eu falar isso aqui, porque não vai ser bem interpretado. Como diz outro, boa árvore é aquela que dá bom fruto. Isso aí não vai sair um bom fruto. Não vai sair um bom fruto. Mas aqui, como a proposta... Isso aqui é um grupo de estudo, nós estamos aqui estudando, né? Nós dois. Estamos falando de bem e mal, de grau de responsabilidade, de ênfase sobre o que é justo se fazer e sobre aquilo que não é justo. Pois é, e é uma questão de responsabilidade nossa conduzir essa questão dessa maneira para que os nossos ouvintes percebam o grau de seriedade que é uma temática como essa. Né? Isso aqui não é uma questão para ser lida e dizer, bonitinha, bacana. Aí é hipocrisia. Seria hipocrisia. Nós temos que aprofundar a análise, trazer para a nossa realidade. Não termos medo de assumir publicamente, como nós estamos fazendo aqui. Eu ainda como bife, gente. E aí eu vou negar? Não, meus amigos, não comam bife porque é isso. E eu continuo comendo bife, que é isso? Seria uma hipocrisia sem tamanho. Um dia não comerei mais bife. Um dia eu não sentirei necessidade, não sentirei falta, não precisarei mais disso. Mas hoje ainda estou. Né? Um exemplo que dava bem disso era o Chico. Né? Sim. O Chico, ele dizia, não, eu como meu bife. Olha, um dia eu estava num debate muito interessante, em que se falava sobre as questões do carbono, pegada de carbono, sustentabilidade. Daí o pessoal estava lá, cheio de boas intenções, né? Aí eu, na minha sacrossanta ignorância, falei, olha,
É uma coisa que nós precisamos decidir enquanto civilização, enquanto comunidade. Que no momento em que nós dissermos, não, nós não vamos gastar essas fontes de energia porque elas são poluentes, nós vamos ter que fazer uma grande transformação social. Eu ouço falar que os meus bisavós nasceram e morreram e nunca andaram mais do que 20 quilômetros do local onde nasceram e do local de onde morreram. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, eu já morei até fora do país, né? No momento em que a gente tomar uma decisão dessa, eu vou estar aqui morando na Asa Norte e só vou conversar com você, se for possível, por telefone e pela internet. Se o gasto energético também não for uma pegada de carbono muito grande, porque você vai estar morando mais de 20 quilômetros de mim. É verdade. E 20 quilômetros a pé, gente, é um dia de caminhada. Exatamente. Um dia desse eu estava fazendo, foi num grupo de estudo, se eu não me engano, e alguém levantou a voz para dizer o seguinte: olha, o Espiritismo é o cristianismo redivivo e nós precisamos reviver o cristianismo conforme ele nos foi entregue pelo Cristo, seguir os exemplos do Cristo. Nós vamos... E eu parei, aí eu falei assim, isso quer dizer o quê? Que nós vamos para o Coliseu? Não. Eu quis dizer o seguinte, Vai virar comida de leão? eu estava numa cidade satélite aqui, daqui até lá dá uns 40 quilômetros. Eu falei, e você está dizendo o quê? Que eu teria que ter vindo de jumento para cá? Assim como Jesus andava, eu teria que ter vindo a pé. Jesus não andava de jumento, ele andava a pé. Quando ele foi no domingo. Sim, né? Aí naquele momento ele usou um jumentinho. Ele usou um jumentinho. Aham. Mas a distância que ele percorria ali era em torno de 20 quilômetros também. Aquelas redondezas ali. É aquela história, se a gente pegar de Samaria até Jerusalém, Cafarnaum, não tem 50 quilômetros, não. Não dá 50 quilômetros. Né? Ou seja, é o Distrito Federal. É muito menor do que o Distrito Federal. É muito menor do que o Distrito Federal. É só você pensar que o plano piloto de ponta a ponta são 15. São 15 quilômetros de ponta a ponta. De asa norte até a asa sul. Sim. Né? Por isso que eu falei que eu não vou te ver mais. Pois é. Aí a pessoa parou assim, eu falei, gente, o que é? Qual é o teu conceito de reviver o cristianismo? É fazer as mesmas coisas que as pessoas faziam ou trazer o conceito do cristianismo para dentro da gente, a gente mudar atitudes e comportamentos? A gente muda externamente ou internamente? Está entendendo? Então, é mais ou menos isso. Ao menos o nosso tempo está se esgotando. Foi. Vamos fechar a próxima semana que vem. Nós ficamos hoje, então, na questão 637, quando acabamos de ler aqui o comentário do Kardec. E é isso. Semana que vem a gente continua. Abração para vocês. Grande abraço. A vocês, muito obrigado pela companhia. Se gostaram do programa, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. Mas comente o que não gostou para que a gente possa aprimorar. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal da Comunhão Espírita de Brasília. Acione o sininho para que você possa receber as próximas publicações, que no nosso caso, este programa ele é semanal e vai ao ar sempre às terças-feiras, às 19 horas. Grande abraço a todos e até a próxima semana.